Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e esse podcast é cristão, é o nosso primeiro. E aqui a gente vai refletir um pouco da palavra, alguns versículos da Bíblia, algo interessante para nos ajudar na nossa caminhada cristã, tá bom? Serão podcasts curtos para não cansar a gente, tá? E hoje, como primeiro, a gente vai meditar sobre Lucas, Evangelho de Lucas, lá no Novo Testamento, capítulo 22, versículo 44, que é o ponto que a gente vai focar hoje, o versículo 44. Essa passagem é Jesus no Getsêmani, então é um jardim, onde Jesus ali decidiu se ele ia continuar com a ideia da crucificação ou se ele ia desistir. E a história conta o seguinte, vou ler aqui essa passagem, tá? E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. O que essa passagem fala? Jesus ele foi para o Getsêmani, um jardim, orar. E foi no momento onde ele tinha que decidir, como a gente falou aqui na introdução, se ele ia continuar com a ideia da crucificação. E ele chamou os discípulos, os amigos dele, para orar. E aí ele se afastou um pouco e enquanto ele orava, os discípulos dormiram. Mais abaixo fala que Jesus ele acordou eles e eles estavam dormindo. Enquanto isso, Jesus estava orando. E quanto mais Cristo se agoniava, quanto mais ele pensava na decisão, quanto mais ele pensava no que ia viver, quanto mais ele vivia aquela solidão, mais ele se agoniava e mais ele orava. E a ponto dele, ele se angustiou tanto que as gotas de suor dele transformou-se em sangue, né? E essa é uma primeira lição que a gente guarda, né? O que a gente faz, você jovem que está ouvindo aí esse podcast, o que você faz quando tá agoniado, né? Reclama? Briga? Se estressa? Chuta o balde? Sei lá, faz o quê? Jesus, ele orava. Amém? Jesus, ele orava. Essa foi uma reflexão que a gente tirou numa campanha de oração agora que a gente teve aqui na igreja. Foi muito bom, foram 12 dias refletindo sobre essa passagem, sobre essa história. E foi ótimo. E a coisa que eu quero guardar aqui pra você, o que você faz? Jesus orava, e quanto mais ele se agoniava, mais ele orava. Ele desabafava com os amigos. Ele até conversava com os amigos, ele chamava eles pra orar, inclusive. Mas Jesus era muito, sim, de oração, de conversar com Deus, porque ele sabia que era o próprio Deus que podia resolver a situação dele. Então, em vez de se prejudicar contando seus segredos às outras pessoas, se expondo demais. Se você tem um amigo, conversa. Jesus tinha 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Mas existem situações que só Deus mesmo, só Deus para estar com você. E Jesus ele sabia diferenciar esses momentos que dava para ficar com os amigos e os momentos que dava para orar. Então, em vez de você se estressar, em vez de você fazer besteira, em vez de você se desesperar, ore. Quanto mais agoniante for, quanto mais desesperado você estiver, ore. Amém? Ore. Jesus, ele fez isso e essa é a lição que ele guarda para nós. Quando nós estivermos num momento de solidão, vivendo o nosso Getsêmani, um momento de decisão, que venhamos escolher orar. Amanhã vamos refletir sobre o versículo 42 que ele fala sobre: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Tá? Hoje, a lição que fica é: posto em agonia, eu e você vamos orar, amém? Então, fica na paz e até lá.
Beijo e até a próxima.